A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, lá no versículo 41, que a palavra de Deus ela vai falar o seguinte para você. E Deus manda você acalmar que sem a sua justiça você não fica. Calma o teu coração que Deus está agindo no seu cenário. A palavra de Deus fala o seguinte: que queres que eu te faça? Que ele respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Você tinha pedido para Deus que Deus fizesse justiça na sua história. E você pediu para Deus que você viesse enxergar a justiça que Deus estava fazendo, porque até então você não está conseguindo enxergar essa justiça. Só que Deus manda dizer para você que Ele está trabalhando lá no arraial do teu inimigo. Já está acontecendo um reboliço lá que você não está sabendo. Tem coisas que você não está contemplando, que você não está vendo. Aí você tem questionado com Deus o porquê que está acontecendo de uma forma tão demorada. Na verdade, não está acontecendo nada demorado. O que está acontecendo é que o inimigo, irmãos, Deus dá corda para o inimigo, para depois puxar. Então o inimigo ele vai arquitetando muitas coisas. Então existe um processo que, se Deus não permitir que o inimigo faça, não tem como existir provas contra a pessoa. Então, se Deus trabalhasse no tempo que você pediu, há 3 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, não sei quanto tempo você está esperando essa justiça. Se Deus fizesse no tempo que você queria, não ia existir provas suficientes, não ia existir provas concretas diante da maldade que a pessoa executou, diante daquilo que a pessoa fez no oculto, ao ponto de trazer prejuízos para a sua história. Então a pessoa tomou posse daquilo que era seu na base da mentira. A pessoa tem arquitetado coisas e falado mal de você para muita gente. A pessoa tem feito muitas coisas que têm desagradado seu coração e tem provocado em você sentimentos ruins, sentimentos até de derrota, tem provocado em você muitas vezes até revolta. Só que Deus manda dizer para você: eu tenho permitido tudo isso, mas não é para te envergonhar. Não é para te trazer cansaço. Não é para mostrar para você que a outra pessoa é melhor do que você. Não é nada disso. Deus não tem preferência pelas pessoas que andam no pecado. Deus ensina o caminho, segue quem quer. Mas você é um servo e uma serva de Deus. Deus tem muitos chamados e poucos escolhidos. E alguns Deus chama de filho. Não são todos que Deus chama de filho. São aqueles que se entregam, aqueles que têm uma intimidade maior com Deus. Então Deus manda dizer para você que tudo que está acontecendo até agora não é para te prejudicar, mas é para deixar com que o inimigo venha se alargar, com que o inimigo venha fazer aquilo que ele está habituado a fazer, para que Deus na hora certa venha desmascarar e aquilo ali seja revelado e que as pessoas não venham ter dúvida do que está vendo. Deus trabalha em Kairos na nossa vida? Trabalha. Tem uma hora que ele vem com o tempo da eternidade, ele muda a nossa história, ele mexe em determinadas coisas, ele para o tempo se for necessário. Mas tem coisas que ele tem que trabalhar no nosso tempo, que é em Kairos, que é em Cronos, não em Kairos. Então ele tem que trabalhar em Cronos. E dentro dessa cronometragem dele, ele permite muitas vezes que o inimigo se alargue. Aí você fala assim dela, mas Deus não trabalhou nesse período? Sempre trabalhou. Só que existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. Então, dentro da sua vida, ele veio com a vontade diretiva dele. Você vai ficar aqui, você vai ficar calado, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai aguardar em mim. Ele foi te dando a direção do que ele queria que você fizesse. E você foi fazendo. Lá no arraial do teu inimigo, na vida do teu inimigo, do teu perseguidor, da perseguidora, o que Deus fez? Trabalhou de uma forma permissiva. Eu vou permitir que peque, eu vou permitir que pegue aquilo que é da minha filha, que é do meu filho, do meu servo, da minha serva. Vou permitir que faça coisa errada, porque eu tenho propósito com todas as más ações dessa pessoa. Para que Deus viesse dar peso também às tuas palavras. E você está numa situação que você não pode chegar no cenário, você não pode falar nada, você não pode falar o que você sabe, você não pode contar o que você viu, você não pode colocar 100% a revelação de Deus na mesa, porque vai atrapalhar todos os planos do Senhor e tem coisas que você vai falar que você não tem prova contra aquela pessoa. Você não pode levantar
algo que não tenha como provar. E qualquer palavra que você lançar agora, né, na altura do campeonato, nessa situação que você tá, vai ser voltado contra você, porque o demônio não dorme, ele não perde tempo. Ele é acusador. Quando ele não usa o passado para te acusar de coisas erradas que você fez lá atrás, deslizes que você teve, ele vai usar situações no seu presente para te trazer constrangimento. É a hora que Deus entra com a vontade diretiva dele e ele nos direciona diante de situações que, se ele não nos direcionar, a gente cai em laço. Sem perceber, cai. Nós não conhecemos o coração do outro. E tem pessoas muitas vezes que chegam perto da gente para saber informações da nossa vida. O que você está fazendo? Com quem que você está andando? Como que está funcionando a sua vida? Qual que é o mecanismo que você está usando para você ter vitória? Então Deus manda dizer para você que sem a sua justiça você não fica. Ele já está visitando o arraial do inimigo, ele está visitando aquela situação que você não tem controle. Ele já está indo lá e já está trabalhando, já faz dias, naquele cenário lá que está te preocupando. Deus está dando peso às suas palavras. Deus não vai te deixar envergonhado e nem envergonhada diante dessa situação. Só que Deus, para tirar das garras do inimigo aquilo que é teu, para arrancar do teu caminho essa perseguição, para que aquilo ali não venha te atacar mais e que a pessoa venha entender que você serve um Deus vivo, Deus precisa permitir determinadas coisas para que a pessoa tenha uma queda à altura da sua maldade. Porque se Deus não agir desse jeito e trabalhasse, por exemplo, no tempo que você queria, não ia ter prova suficiente contra aquela pessoa. Você não ia conseguir prova suficiente para provar a sua inocência, você não ia conseguir prova suficiente para mostrar e fazer com que o outro enxergasse a maldade do coração daquela pessoa. Não ia ter como. Então tem hora que a gente não entende o processo que Deus faz na nossa história. Deus já andou fazendo justiça nessa situação. Você viu justiça lá atrás, você viu que Deus tirou, você viu que Deus destronou. Aí você questionou com Deus, falou, Senhor, não era para sair do cenário? Não ia sair envergonhada? O Senhor não falou que a vergonha ia ser pública? De uma certa forma foi, porém para uma proporção menor de pessoas. Mas a vergonha foi pública. Só que a pessoa vem, articula, manipula, quer sair por cima da situação, só que chega uma hora que Deus foi permitindo maldades, e tem muitas maldades embaixo do tapete, e Deus manda dizer para você, vou levantar toda a poeira que está embaixo do tapete, vou levantar toda a poeira, vai ficar uma poeira escondida, não vai ficar nada camuflado diante da situação, porque tudo aquilo que foi feito no oculto, no escondido, eu vou fazer a terra vomitar. Todo emaranhado que fez, achando que estava levando vantagem, vai se voltar para quem fez a forca para você, para quem atravessou o teu caminho, para quem andou investigando a tua vida, para quem andou questionando a sua índole para os outros, falando mal, tentando denegrir o teu caráter. Porque a reputação pode até vir e falar, Deus desmancha, Deus joga toda mentira que foi lançada diante da sua reputação no lixo. Deus faz a pessoa ou as pessoas enxergarem aquilo que você é diante do seu comportamento. Agora, falar do seu caráter, colocar em xeque aquilo que você vive com Deus, falar que você não tem o Espírito Santo, blasfemar diante do que aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida, aí já é mexer com Deus. E na hora que mexe com o Deus que você serve, como que fica a situação? O que vai acarretar na vida de quem toca na sua vida? Porque quando você tem uma guerra com o inferno, eles podem até te jogar no poço. Deus vai lá, estende as mãos e te tira de lá. Quando a pessoa contenda com o Deus que você serve, quem é que vai estender a mão para essa pessoa? Os inimigos não vão salvar se Deus não der autorização, se Deus não deixar. Eles não podem nem tocar na vida da pessoa. Ou então Deus autoriza e o demônio tem que fazer aquilo que Deus manda. Você vai falar assim, isso não existe. Existe sim, porque Saul era ungido por Deus, levantado por Deus para poder cuidar daquele povo, que era o povo de Deus.
Uai, seu app de vídeos curtos.